Ancestralidade e religião. Como que a gente entende? Como a gente consegue perceber as ligações que uma tem na outra? Eu sou o Franz dos Sete Encruzilhadas e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre isso, para te pôr para pensar. Religiosidade. Religiosidade nos liga a algo divino, algo maior que dá o ânimo ao nosso ser, que dá direção, que dá caminho. Isso está intimamente ligado à ancestralidade, porque isso de forma prática nos deu a vida. É o antepassado, é o ancestral que nos deu a vida, que nos proporcionou o momento que a gente está hoje. Foi ontem que a gente foi estimulado. Só que esses dois fatores eles fazem muita diferença quando uma pessoa entende a sua religião, entende a simbologia, entende seu ancestral dentro da religião e começa a caminhar. Religião vai te ligar a algo maior, a Deus, a Zambi, a Orixá, enfim, chame como você quiser. Mas o importante é que você precisa entender que esse Deus, esse Orixá, Zambi, ou Zeus, ou ainda Apolo, que seja qualquer divindade que tenha, ele era a divindade de uma região. Ele estimulava e foi manifestado, e foi aprendido, e foi inspirado por algumas culturas. Então, se eu for falar, por exemplo, de Jesus, Jesus está manifestado no Oriente Médio, está manifestado e formou o seu panteão na Europa. É muito comum, então, o descendente de europeu ter Jesus como o seu ídolo, o seu norte. Assim como Zambi é manifestado numa região africana, onde manifestou frutos os seus descendentes, aqueles que vieram de Zambi. É comum, então, o povo negro ter Zambi como referência. Zeus é um deus de cultura grega. É comum, então, o grego ter essa referência. Muito bem. Só que esse registro antepassado, esse registro dos primórdios, dos nossos primitivos, dos nossos ancestrais que vieram primeiro, eles passam de geração para geração. E aí a gente vai chegar no momento religioso que a gente está hoje. Quem que é o caboclo que manifesta na sua casa? Quem que é o preto velho que manifesta no seu corpo? Quem que é o Herê, o Exu? Nada mais são do que a manifestação de uma ancestralidade conforme a região que os seus pais, que a sua família foram manifestados. Tem a ver diretamente com o seu sobrenome, o seu sangue, a sua etnia. E aí dentro da minha religião, dentro da Umbanda, dentro da Quimbanda, eu ponho a pessoa para pensar. Se você é umbandista, se você é quimbandeiro, se você é candomblessista e você consegue beber da sua religião, consegue manifestar o melhor que você tem dentro da sua religião, é porque o teu ancestral está ali. Está naquela cultura, está naquela região, está naquele país, está inspirado e manifestado sobre aquela interpretação de Deus. A gente precisa entender que o Criador é algo maior, é algo que está manifestando tudo e todos. Mas Deus é regional. O Deus brasileiro é Tupã, Guarani. Então, uma pessoa que tem origem brasileira, indígena, ela vai ter bons frutos, bom caminho, boa sorte, boa saúde, se ela entender, aceitar Tupã.
Não como religião, mas como primeiro sopro de vida. Religião depois, a pessoa pode ir entendendo e encaixando os símbolos da sua história dentro de qualquer religião. Mas é importante saber a história do país. É importante saber a história daqueles que vieram primeiro na região que você está. Poxa, mas o grego, ele tem Zeus como o Deus principal. Ele precisa entender isso, aceitar, para que ele dê bons frutos. O negro, ele tem Obatalá, ele tem Zambi como os deuses principais. Ele precisa entender e aceitar para dar bons frutos. Ah, mas e no Brasil, Franz? Como que eu faço isso? No Brasil, a gente consegue entender essa ligação, esse jogo, essa complexidade, entendendo os antepassados. Poxa, mas o teu pai, o seu sobrenome veio da onde? Ah, meu sobrenome, por exemplo, veio da Alemanha. Mas eu sou adotivo. Então é claro que eu preciso levar em conta a religião, o contexto religioso, espiritual, que tem na Alemanha por uma questão de criação. Mas eu preciso entender e levar em conta aquilo que manifesta no meu ser, na minha aparência, no meu sangue. E aí eu consigo entender o meu caboclo, o meu preto velho, o meu Exu, da onde veio, como ele manifesta para mim, como ele se comunica comigo. Cada religião, cada ancestral tem uma forma de comunicação. O cristianismo tem a Bíblia, tem a palavra, tem os salmos. O africanismo tem o oráculo. O brasileiro tem a pagelância. E assim, em várias outras religiões. O como se comunica e como que eu consigo entender os sinais que eles estão me dando, sabendo a sua origem. Ah, mas então quer dizer que se eu tenho sangue europeu, eu nunca vou participar da Umbanda? Gente, a Umbanda, a palavra Umbanda significa cura. Claro que vai. Eu entendo, eu compreendo que o Brasil é uma cura de muitos povos, muitas religiosidades. O brasileiro hoje está ligado a muitas regiões do mundo. Só que é preciso aceitar, se desprender, pesquisar. Não é a paixão que vai fazer com que você se ligue a uma divindade ou que você se dê bem numa religião, mas sim o conhecimento do ancestral, o conhecimento das divindades que compõem essa religião. Por exemplo, a Umbanda. A Umbanda é composta de Jesus? É composta de Jesus, claro que é. Ela foi formatada como religião em cima de um preceito cristão. É composta de Zambi? Claro que é. A manifestação que se tem, uma das maiores manifestações que tem na Umbanda é o Preto Velho. É composta de Tupã? Claro que é. É uma referência ao ancestral dessa terra. Ela só se formatou religião no Brasil porque o ancestral dessa terra permitiu. Então, eu convido você para fazer essa reflexão. Conforme os meus antepassados, meu pai, minha mãe, a região onde o sobrenome, ou seja, o primeiro da família se manifestou, e a religião que eu estou, o como eu tenho ligação. Reflete. O como que você tem ligação, o como que você consegue, como é a sua forma de interpretar o seu ancestral, Deus, dentro da religião que você escolheu. Seja o cristão, seja um bandista, seja um quimbandeiro, seja um candomblessista. E de repente, a partir daí, você vai ter algumas respostas. Ah, mas por que para alguns acender uma vela e rezar um Pai Nosso funciona, para outros nem tanto? Quando está num momento de aflição ou tem que fazer um pedido. Para que para uns bater paô para Exu funciona e para outros nem tanto? Por que para uns
rezar o salmo funciona e para outros nem tanto? Aí está a resposta. Religião, região, origem e manifestação. Pensem nisso. Coloquem aqui no comentário qual foi a inspiração, qual é a sua religião e qual é a resposta que ela te dá. De uma forma sentida, a emoção que eu tenho de cultuar o meu orixá, ou de cultuar Jesus, ou enfim, qualquer outra religião, e a resposta que ela dá na sua vida. Então quando eu peço para Zambi, eu tenho esse resultado ou não tenho. Quando eu peço para Jesus, eu tenho esse ou não tenho. Quando eu peço para Tupã, eu tenho esse ou não tenho. Ou qualquer outra que eu não citei aqui. E conta para mim, da onde, qual região vem a sua família? E a gente vai tentar desmistificar um pouco da ancestralidade do mentor, do guia que te acompanha. Laroê, até o próximo vídeo.